O uso do pino cursado diminui a vida útil do rolamento da biela? O que acontece, cara? O pino cursado, quando ele não é, você não coloca, faz o acerto da biela, tá? E do tamanho da biela, copo do cilindro ali, você corre o risco de quebras nesse motor devido ao RL. Você tem um RL alto, então você tem um pistão onde está sendo forçado, porque a biela inclina, ele força o pistão no cilindro, certo? E você tem o risco, deixa eu ver se eu tenho uma biela aqui, ó. Você tem o risco de quebrar a biela do motor, beleza? Você tem o risco de quebrar a biela, tá? Agora, como você falou da parte de rolamento, diminui a vida útil do rolamento, o que acontece? Aí você já está entrando para a parte do balanceamento rotativo do seu motor, ou seja, do conjunto rotativo do motor. É o balanceamento. O que é esse balanceamento? Um exemplo, a gente tem um virabrequim aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Quando a gente tem um virabrequim aqui embaixo aqui a gente tem um peso maior, certo? Aqui nessa parte a gente tem um peso maior do que nessa parte aqui. Esse virabrequim não é da 150, tá? É um virabrequim velho aqui que a gente tem. O pistão está aqui em cima, certo, pessoal? Então o que acontece? Nessa parte de baixo do virabrequim eu tenho um peso maior. Tá vendo? Ó, se eu girar assim, ó, eu tenho um peso maior. O que acontece? Aqui eu tenho um peso, uma massa. Aqui em cima eu tenho outra massa. A massa do peso do pistão e da biela aqui, ó. Nessa parte do meio da biela para frente aqui, ó. Eu tenho esse outro peso. O que acontece no balanceamento do motor, tá? A parte de balanceamento é o seguinte, eu preciso balancear esse peso aqui com o peso de cima aqui do meu pistão, tá? Do pistão, pino aqui dentro aqui da biela aqui, eu preciso balancear esse peso daqui com esse peso daqui, certo? E, só que além desse peso daqui, esse de baixo e o peso de cima, eu preciso balancear a lateral dela aqui. Por quê? Quando eu tenho o equilíbrio, meu motor, o meu pistão está subindo, um exemplo, ele subiu, uma força está puxando para cima e a outra está puxando para baixo, eu tenho que ter um pouco de equilíbrio aqui, ó. Então eu tenho que ter uma massa aqui, ó, tá? Existe uma porcentagem para isso, tá? Mas isso também é um tema para uma aula, tá? Só estou dando um exemplo aqui para vocês. Esse tema é bem extenso para estar explicando aqui só em pouco tempo, beleza? Então o que acontece? Existe esse peso aqui e o peso da parte de cima, tá? Só que quando eu também giro meu motor, eu tenho esse peso aqui, ó. Porque quando a minha biela está de lado assim, ó, esse peso aqui, ó, tá? Esse peso ele puxa para esse lado e aqui eu tenho um peso bem menor, tá? Então o que acontece com esse peso bem menor? Por isso que às vezes eu tenho um balanceiro aqui para ajudar nessa parte desse peso aqui para equilibrar esse peso. Então quando eu faço muitas alterações no meu motor, tá? Eu não estou falando aqui do alinhamento do virabrequim, eu estou falando do balanceamento do conjunto rotativo, beleza, pessoal? Então o que acontece? Quando eu tenho aqui um virabrequim, onde eu coloco pino cursado, onde eu coloco um pistão maior, o que acontece? Eu estou desbalanceando esse motor original, tá? O que acontece quando eu desbalanceio esse motor original? Automaticamente eu tenho mais vibração, o meu motor trabalha vibrando mais. Quando o meu motor trabalha vibrando mais, porque tem o peso está muito pesado jogando para cá, tá? Então eu tenho que fazer basicamente, Otávio, mas não dá para colocar o mesmo peso daqui com o peso daqui. Então geralmente vai se fazer aí uma parte de 100, 50%, 50% a cada nesse peso aqui, tá? Só um exemplo básico para vocês. Então o que acontece? Eu preciso balancear esse peso, tá? Tanto no virabrequim na lateral, tá? Na lateral aqui, tá? Na parte de baixo aqui do peso, tá? Desse peso aqui, tá? Quando o meu pistão está aqui, esse peso está jogando aqui e o meu pistão está aqui. Então eu preciso balancear esse virabrequim, esse conjunto rotativo, para me evitar a vibração. Porque quando eu tenho vibração, automaticamente eu tenho mais desgaste nesse motor, principalmente nos rolamentos, tá? Porque eles sofrem mais. Quando eu tenho maior vibração, os rolamentos trabalham com uma carga um pouco maior. Então, automaticamente, ele vai ter o quê? Um desgaste muito maior. O rolamento aqui não vai aguentar muito tempo. Então, você tem sim um desgaste nesse motor. Principalmente quando eu coloco um pistão bem maior. Por exemplo, se eu pegar uma CG 150 e colocar lá um pistão, coloca um pistão 80 milímetros lá, pesa um pistão, pega uma balança e pesa um pistão 80 milímetros lá. Você vai ver que ele tem um peso. Se você pegar o virabrequim, ele tem outro peso. Então esse conjunto aqui, ó, quando ele desce aqui na lateral aqui, ó, tá jogando um peso muito grande aqui, ó. Então eu preciso
tá trabalhando o meu virabrequim, enchendo ele com materiais, talvez colocando materiais aqui, posso colocar tungstênio, que fala, tá? Eu posso colocar outros tipos de materiais nele para equalizar o sistema, tá? Mas tudo isso tem que ser pesado, tem que ser feito as análises ali dos pesos para você equalizar esse conjunto rotativo, ou seja, entre o peso do virabrequim, o peso do pistão, pino, na parte de cima da biela, tá? E a lateral aqui, ó. Por quê? Equalizando esse sistema eu tenho menos vibração e eu tenho menos risco de quebras, então automaticamente eu ganho nisso. Só que quando eu faço isso também, adiciono peso no virabrequim, tá? Para me equalizar mais esse sistema, quando eu coloco o pistão muito grande, o que acontece? Automaticamente nesse motor eu vou ter mais inércia, ou seja, eu vou ter mais energia cinética acumulada, ou seja, essa energia cinética acumulada é aquela que quando não está acontecendo a combustão, o peso, o próprio peso, vamos supor, se você gira um peso, se você girou um peso aqui, ó, você está girando ele com a sua mão, se você parar a sua mão e aqui tiver um eixo, esse peso vai continuar girando devido a essa energia cinética acumulada nele aqui. Então, quando eu tenho um virabrequim mais pesado, eu ganho nesse ponto. Agora, quando eu tenho um mais aliviado, eu vou ter um pouco mais de giro, mas eu perco na inércia da saída, tá? Beleza? Então, basicamente, seria isso a parte de conjunto, tá? Principalmente quando eu falo na questão de rolamentos ali, para mim analisar se isso vai ter durabilidade ou não nos meus rolamentos, beleza? Então, toda a preparação, ela precisa ser bem acertada para você não ter o risco de quebras nesse motor, beleza?